Oi, turma! Vamos a mais uma aula de matemática. Hoje, com o tema de geometria, estudaremos o Teorema de Pitágoras. Vamos lá! Qual é o nosso objetivo geral? Construir conhecimento matemático a partir da história. Quais nossos objetivos específicos? Exercitar competência de pesquisa e discussão, estabelecer relações métricas no triângulo retângulo e aplicá-las na resolução de problemas. Observe que essa habilidade tem consonância com a habilidade da BNCC EIM13 MAT 308. Vamos lá. Quais os conceitos-chave que vamos estudar? Vamos estudar o Teorema de Pitágoras, vamos fazer um confronto entre a história e o desenvolvimento da matemática, vamos fazer a dedução das relações no triângulo retângulo. Como estarão estruturadas nossas aulas? Teremos uma aula de aquecimento, na qual vocês vão fazer uma pesquisa sobre a história de Pitágoras e a origem do seu famoso teorema. Na segunda aula, vocês vão produzir um resumo por grupo, com os dados da pesquisa, já com olhar no teorema. Na terceira aula, vocês vão fazer a atividade 2, que vai envolver construção das figuras geométricas e montagem do passo a passo do teorema. Se der tempo, vocês vão fazer já a apresentação do desenvolvimento do teorema para a turma. 15 minutos para cada grupo. Se não der tempo, vocês vão fazer na outra aula. Ok? Depois, vocês vão apresentar algumas aplicações práticas do teorema. Uma aula para vocês desenvolverem isso. E com o encerramento, vocês vão fazer uma avaliação se vocês conseguiram perceber a relação entre o desenvolvimento histórico e o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento da matemática. Com a avaliação final, apresentarão alguns exercícios envolvendo o Teorema de Pitágoras. Vamos lá. Quem foi esse tal de Pitágoras? De onde surgiu a ideia do teorema dele? Bom, eu coloquei aqui para vocês alguns links e vocês podem acessar para poder fazer a pesquisa histórica de vocês. Eu tenho também algumas indicações de livros, quem quiser pode me consultar. Eu disponibilizo, na biblioteca tem esses livros. Se vocês quiserem também tem o endereço de outros sites. Agora, cuidado, que tem um desses links que eu coloquei aqui, do YouTube, que ele ilustra o Teorema de Pitágoras, mas não serve para demonstrar. Se você for utilizar esse para fazer a demonstração, vai dar errado. Então, prestem atenção. Muito bem, hoje eu vou apresentar, então, um resumo aí do trabalho do grupo da Beatriz, do Pedro, do Paulo, da Marina e da Mônica. Foi o grupo que se sobressaiu, eles tiveram nota máxima no trabalho, então vou apresentar o trabalho dele para a turma de vocês como forma da gente fazer um fechamento aí da unidade, como revisão aí para a prova. Então estão aqui os slides dos meninos, veja o que vocês acham. Temos aqui a pergunta inicial do trabalho, quem foi esse tal de Pitágoras, de onde surgiu a ideia do teorema. Os meninos trouxeram aqui o mapa da Grécia, trouxeram aqui o dado de que Pitágoras nasceu por volta de 580 anos antes de Cristo, na ilha de Somos, no Mar Egeu, passou parte da vida no sul da Itália. Muito bem, o Pedro trouxe a lenda que fala sobre o mito de que Pitágoras teria mandado sacrificar 100 bois aos deuses como forma de gratidão por ter descoberto o teorema. Aqui mostraram uma figurinha bem interessante, ó, o desenho com uma brincadeira, que o Pitágoras aqui como um pastor, aqui a manada aqui, bois, vaquinhas, e ele chamando, vem hipotenusa, vem cateta. Uma brincadeirinha que eles fizeram aí para descontrair.
Muito bem, de onde surgiu a ideia do teorema? O Pedro falou que era um problema não solucionado na época de Pitágoras. Eles não sabiam como determinar a relação entre os lados de um triângulo. Então, em função disso, o filósofo começou a estudar e começou a descobrir que existiam relações entre os lados do triângulo retângulo. Deixaram aqui em evidência a definição de triângulo retângulo, né? Todo triângulo que apresenta um ângulo de 90 graus, chamado de ângulo reto. Perfeito. Pitágoras, então, provou que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A Mônica falou que os chineses e os babilônios usavam o teorema há 1000 anos, mas desconhecia a possibilidade de aplicá-lo a todo triângulo retângulo. E Pitágoras foi, então, o primeiro a provar isso com argumentos matemáticos mais consistentes. Muito bem. Para que serviu esse teorema? O Pedro falou que, provavelmente, a descoberta dos números irracionais foi uma consequência da aplicação do teorema de Pitágoras. E o que justifica isso ele apresentou aqui nesse slide. Se você utilizar a fórmula a ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado e colocar as medidas dos catetos iguais a 1 e deixar a medida da hipotenusa como a única incógnita e chamar isso de x, você ficaria com 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado é x ao quadrado é igual a 2, portanto aí x seria igual a raiz de 2, um número irracional. Bem interessante, bacana. Aqui eles apresentaram o resumo dos dados da pesquisa deles, fizeram um resumo bem bacana, apresentaram aqui numa cartolina bem bonita, aqui a fórmula em destaque, os triângulos retângulos desenhados, identificaram aqui de maneira bem clara qual lado representa a hipotenusa, quais lados representam os catetos, colocaram aqui um desenho de um quadrado pequeno à direita e nesse quadrado uma sugestão de como foi o passo a passo da demonstração deles. Apresentaram uma foto da pirâmide do Egito, mostrando que o homem já usa, então, a geometria há bastante tempo nas construções. E aí identificaram aqui em desenho um triângulo retângulo em uma das faces da pirâmide. Bem interessante. Qual o ponto de partida para a demonstração do teorema que eles utilizaram? Partiram de um triângulo, de um retângulo, o retângulo ABCD, identificaram que se trata de um retângulo porque os lados não têm a mesma medida, mas os quatro vértices, os ângulos dos quatro vértices são ângulos de 90 graus, portanto, então, um retângulo. Desenharam dentro desse retângulo 3 triângulos, todos retângulos, cada um de uma cor, ficou bastante em evidência aqui, bem interessante para verificar como que eles descobriram que se tratava de triângulos retângulos. Considerando que esse ângulo aqui no vértice A é 35 graus, o outro ângulo é um ângulo complementar, então, portanto, 65. Se esse é 65, aqui em B vai ser 35. 65 com 35 dá 90. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, então, portanto, o ângulo no vértice E vai ser 90 graus. E assim é possível deduzir a mesma coisa, que o triângulo ADE também é retângulo, e o ângulo reto é justamente no vértice D, e o triângulo em verde ECB também é retângulo, agora o ângulo reto no ponto no vértice C. Então, portanto, a soma desses 3 triângulos retângulos em cores distintas daria a área da figura maior, da figura que é o retângulo. Bem interessante. Desenvolvendo o caminho de demonstração, eles transformaram o retângulo em um quadrado. De que maneira eles fizeram isso? Garantindo que os 4 lados têm mesmas medidas agora.
Então, o lado AB tem a mesma medida que BC, que CD e que DA, todos 6 centímetros. Então, e os 4 ângulos nos 4 vértices continuam sendo ângulos retos, então, portanto, um quadrado. E trouxeram, então, esse desafio. Dá para ver que o cálculo da área final envolverá a soma dos 2 triângulos retângulos? Interessante a pergunta deles, né? De fato, se você pegar a área do quadrado e subtrair a soma das áreas dos 2 triângulos retângulos, você vai ter essa área dessa faixa cinza, que na verdade é um trapézio. A única colocação que eu faria em relação a esse slide é que ele deveria estar um pouco mais à frente, tá certo? Só isso. Vamos lá, o passo a passo da construção das figuras. Usando papel cartão e EVL, até mesmo o software, construir 2 quadrados, ABCD, a partir do vértice A, marcar os pontos E, F, G e H, a uma distância Bzinha de cada vértice no sentido anti-horário, e chamar de Czinha a outra medida que compõe o lado do quadrado, garantindo, portanto, que o lado AB, na verdade, é Bzinho mais Czinho. Vamos ver isso através do desenho que eles fizeram. Olha aqui que eles construíram, que bacana. Fizeram um quadrado grande em vermelho, os vértices A, B, C e D. A partir do ponto A, em sentido anti-horário, eles foram marcando os pontos auxiliares. Marcaram o ponto E, esse ponto E está a uma distância Bzinho de A. E esse ponto E está a uma distância Czinho do outro vértice B. De modo que Bzinho mais Czinho somado dá o lado do quadrado externo. Então, portanto, o lado do quadrado externo é Bzinho mais Czinho. Repetir esse processo nos outros 3 lados, marcando também o ponto F no lado BC, marcar o ponto G no lado CD e marcar o ponto H no lado DA. E chamaram também de Azinho o lado desse quadrado interno pintado em amarelo. Dá para perceber também que esses 4 triângulos retângulos aí estabelecem uma relação com o quadrado maior e com o quadrado interno amarelo. O que a gente quer demonstrar é a relação que existe entre os lados do triângulo retângulo. O lado C, o lado B e o lado A. Ok? Vamos prosseguir. Recorte os 4 triângulos retângulos formados nos vértices do quadrado maior. Pinte o quadrilátero de cor diferente da usada para os triângulos. Sobre o quadrado, remonte a figura. Vamos ver então. O que eles fizeram? Cortaram então o quadrado interno que estava em amarelo e aí remontaram a figura. Ao remontar a figura, unindo os triângulos retângulos que ficaram soltos, dá para perceber que agora dentro desse espaço aí do quadrado maior, você tem um quadrado vazio. Né? Da geometria, a gente sabe que a área de um triângulo é a multiplicação dos seus base vezes a altura dividido por 2. Tá certo? Então, em qualquer caso, aí dá B vezes C sobre 2. Como são 4 triângulos retângulos que você obteve ao recortar, então você vai fazer essa fórmula vezes 4, o resultado vai dar 2 vezes B vezes C. E a área do quadrado vazio, como o lado do quadrado vazio é Azinho, e a área de um quadrado é lado vezes lado, a área do quadrado vazio vai ser A ao quadrado. Vamos prosseguir para ver onde isso vai dar. Olha que interessante, é possível perceber que a área do quadrado externo, vermelho, menos a área do quadrado vazio interno, vai dar justamente a área dos 4 triângulos retângulos. Se a área do quadrado externo é B mais C elevado ao quadrado,
E a área do quadrado interno é A ao quadrado. Se você fizer um menos o outro, observe o que você vai obter. Justamente a fórmula de Pitágoras. Porque quando você fizer b mais c ao quadrado, você vai ter um produto notável. Você vai ter b ao quadrado mais 2 vezes b vezes c mais c ao quadrado. Aí você vai fazer menos a área do quadrado vazio, que é menos a ao quadrado. E isso vai dar a área dos 4 triângulos retângulos, que deu 2 vezes BC. Observe que 2 vezes BC são fatores que estão nos dois lados da equação, então é possível você cortar. E você fica jogando o a ao quadrado para o outro lado, você fica justamente a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, b ao quadrado mais c ao quadrado. Perfeito, assim está demonstrado. Esse é um dos caminhos, né? O que ele está falando aqui? Quais as dimensões de cada retângulo? Eu cortei porque, na verdade, quando você fez aquela simplificação inicial, o retângulo virou um quadrado, né? Quais as figuras formadas pelos espaços vazios? Um quadrado, né? Qual a soma das áreas formadas pelos espaços vazios formados, não ocupados pelos retângulos? Justamente 4 vezes a área do triângulo retângulo. Qual a conclusão fundamentada nessa exploração? A conclusão é que você chega ao teorema de Pitágoras, né? Porque você tem um quadrado vermelho que tinha lado b mais c e área b mais c ao quadrado. Desenvolvendo um produto notável, você fica com b ao quadrado mais 2 vezes bc mais c ao quadrado. A área daquele quadrado amarelo inicial virou a área do quadrado vazio, né? Os lados desses dois quadrados azinho e a área a ao quadrado. Se você fizer um menos o outro, vai dar justamente 4 vezes a área do triângulo retângulo. E assim você consegue provar que b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a ao quadrado. Então, tá. Se procederem como as orientações, na figura interna será sempre um quadrado. Veja que os ângulos internos agudos do triângulo retângulo são complementares. Aqui na figura, se você somar alfa com beta, vai dar 90. E isso fará com que o quadrilátero interno tenha sempre um ângulo reto nos vértices. Como os 4 triângulos são congruentes, temos a garantia, então, de um quadrado. Há outras formas de colocarmos os retângulos internos. Você vai perceber que sim, dá para você fazer a montagem de vários jeitos, vários arranjos. Eles conseguiram esse arranjo aqui e perceberam que não ajudava muito a nenhuma conclusão relacionada ao tema. Fizeram esse outro arranjo levou também ao resultado do teorema, bem interessante aí. Então ficou com uma nova figura. Ela sugere um segundo método de dedução, né? Então, olha só que interessante. Com esse novo arranjo, você ficou com 2 quadrados, o quadrado grande de fora, que continua tendo lado b mais c. Agora você tem mais outros 2 quadrados. Tem um quadrado intermediário de lado c e área c ao quadrado. E você tem um menorzinho dos quadrados, que está oposto a ele, né? Pelo vértice, opostos pelo vértice, que tem lado bzinho e área b ao quadrado. É possível, então, relacionar todas essas figuras e, de novo, conseguir chegar aqui no quadrado da hipotenusa e a soma dos quadrados dos catetos. Aqui eles acharam um site que traz a demonstração do teorema por um outro método, tá certo? Mas mostrando aí essa animação bem curiosa, bem interessante. E esse outro método é um pouco diferente, é assim, como se sobre cada lado do triângulo você deitasse como se estivesse apoiado sobre cada lado desse triângulo interno quadrado com a mesma medida do lado. Então, olha só que interessante. Sobre o lado C do triângulo, você botou um quadrado com lado C também,
deitou o quadrado, e aí a área vai ser C ao quadrado. Sobre o lado B, Bzinho do triângulo retângulo, você deitou outro quadrado agora, que também vai ter lado B, então a área B ao quadrado. E sobre o último lado, você tem aí o lado Azinho, deita um quadradinho menor, de forma que você consegue estabelecer a relação entre todos e provar o teorema. Outro caminho de prova. Aqui eles trouxeram também essa curiosidade, né, que já mostra a possibilidade de aplicação do teorema. Então imagine que esse triângulo retângulo fosse, por exemplo, o telhado de uma casa. E vamos imaginar que você tivesse possibilidade de fazer escoar a água que cai sobre os lados do telhado num recipiente que esteja abaixo, né? De forma que você conseguisse, então, através da aplicação do teorema, você conseguiria fazer essa aplicação como se você estivesse construindo uma caixa de acúmulo de água de chuva, por exemplo. Interessante, né? Aqui a animação mostrando o processo de demonstração, a relação entre os lados do triângulo retângulo e os quadrados e as áreas. A animação deixa bem claro o processo que é possível fazer para demonstrar. Passo a passo. Aqui eles trouxeram algumas aplicações do teorema, né? Olhando para o dia a dia, muitas coisas remetem ao triângulo retângulo. Então, desde um balanço de jardim, a construção de uma escada, a construção das velas de um veleiro, até mesmo dentro em estruturas piramidais, a construção de antenas, torres, né? Sustentação de escadas. A gente observa que isso já bastante, porque a figura do triângulo dá bastante estabilidade às estruturas. Se você tem uma estrutura apoiada em um único ponto de apoio, ela não se sustenta. Em 2 pontos de apoio, ela também não se sustenta. Mas se ela tem 3 pontos de apoio, pode ter certeza que a resistência da sua estrutura estará garantida. Isso o homem sabe há muito tempo e já utiliza isso com várias finalidades, as mais distintas possíveis. Aqui eles apresentaram algumas, bem interessantes todas. Parabéns! Para finalizar, trouxeram alguns exercícios práticos, vão ficar aqui com forma de treino para vocês. Aqui, né? Sustentação de uma escada, olha que aplicação interessante. É possível calcular o comprimento dessa escada sabendo a altura da parede onde a escada está apoiada e a distância que está da parede, né? Então, sabendo a distância e sabendo a altura, você consegue calcular pela aplicação de Pitágoras o valor do comprimento da escada sem medir o comprimento da escada. Então, x ao quadrado vai ser 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Assim você determina x. Olha lá, outra aplicação simples, né? E bastante corriqueira. Você compra um terreno. O terreno tem uma área que é a área de paralelepípedo, não. A área de um retângulo. E vamos dizer que o terreno pertencia a uma família, o pai morreu, deixou para 2 herdeiros. Então, você poderia, para dividir de maneira igual em 2 áreas, né? Passando aqui uma diagonal, você consegue dividir o retângulo em 2 triângulos retângulos congruentes. E se você quiser calcular o valor dessa diagonal, para saber exatamente como você fará a divisão do terreno em 2 partes iguais, ele vai aplicar o teorema de Pitágoras, né? Um cateto mede 30 metros, o outro cateto mede 20 metros, e assim você consegue 30 ao quadrado mais 20 ao quadrado, faz a raiz quadrada disso, você vai conseguir achar essa diagonal, sem fazer a medida, tendo só o comprimento e a largura do terreno. Não é bacana? Então, na aula de hoje, construímos uma relação entre os catetos B e C e a hipotenusa A de um triângulo retângulo e concluímos que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E
O enunciado do teorema é: a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Antigamente a gente decorava isso. Vocês tiveram o privilégio de demonstrar, conhecer a história de toda a descoberta do teorema, depois demonstrar, fazer atividade prática. Com isso vocês vão estar com o teorema na cabeça de vocês sempre. Não há necessidade de memorizar. Agora, quando vocês praticarem através dos exercícios, claro que a fórmula virá à cabeça sempre. Cuidado que às vezes as pessoas chamam os lados de letras diferentes, hein? Não vai deixar de fazer porque eu chamei de D ou de E. Pode chamar do que quiser. Obrigado aí pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado.